para eu compartilhar a tela, que hoje nós vamos falar de artigo e relatório, tá bom? Então, vamos lá, eu acho que... pois é, eu fico desorientada com esse Moodle. Eu acho que vocês também ficam. Direto vocês me mandam e-mail também. Não tem isso lá. Faltou a mão para enviar o trabalho. A data está errada. Ai, meu Deus. Mas eu acho que agora tá tudo ok, sabe? Eu dei uma geralzona lá no Moodle. Hoje também, agora à tarde, eu inseri uma série de coisas que eu acho que vão ajudar. Então, já vou adiantando algumas coisas aqui enquanto a turma está chegando, tá? A nossa matéria, é claro. Vou falar da resenha também. A resenha de que filme que é, resenha em resumo, vou falar tudo. Então, vamos colocar na vida em dia. Agora, eu queria até que vocês adotassem, tá? Sobre distribuição de pontos e tudo mais. Vamos fazer um geral agora. Olha só. No Moodle, eu vi que algumas pessoas não abriram. Eu vi porque os professores têm como ter acesso às atividades que vocês abriram e não abriram. O próprio Moodle, ele nos mostra um gráfico sobre o que você navegou no Moodle e o que você não navegou. Então, o índice está muito baixo, o que indica que vocês estão indo nas atividades avaliativas, mas que muitos não estão abrindo os textos e uma série de coisas. E tem também a questão de um caderno de atividades, um caderno que a gente chama de PPT, e ele fica lá em cima no Moodle. Na hora que vocês abrirem o Moodle na nossa disciplina, vai ter escrito lá em cima mesmo, PPT. Esse PPT principalmente, ele foi criado e exigido pela reitoria de todos os campos do nosso IF para os alunos que não teriam acesso a computador, não teriam como acessar o Moodle. Então, nós tivemos que pegar toda a disciplina do Moodle, as atividades do Moodle, criar como se fosse uma apostila, e aí esses alunos que não teriam condições de acessar pela internet, ou pelo próprio equipamento, ou pela própria internet, a escola ia ceder, então, esse material todo impresso. E aí o aluno faz tudo impresso, devolve e a gente corrige impresso. Mas esse material é muito importante, principalmente na semana de agora. A semana de relatório, o material de relatório está todo lá nesse PPT. Então, primeiro recado, vocês precisam acessar o PPT. O PPT é uma apostila. E essa apostila tem tudo, desde o início. Tem coerência, tem coesão, tem texto, tem resumo, tem resenha, tem material de tudo. Além dos materiais que a gente posta, eu, Alcione e Fábio, os outros dois professores de português da escola, além do material que a gente posta para vocês nos módulos do Moodle, os módulos, primeira semana atividade avaliativa, segunda semana atividade avaliativa. Além daquelas aulas, daqueles materiais, de gravações, ainda tem essa apostila que a gente desenvolveu, tá? Para a semana de agora, relatório, é necessário que você consulte a apostila. Então, recapitulando, na primeira semana, o que tinha lá era coerência, coesão e texto dissertativo. A gente não deu tempo de trabalhar tudo, a gente foi meio que acumulando umas semanas. Na semana passada, a minha internet caiu, tive um problemão, estava aqui lá toda feliz, explicando um tanto de coisa. Quando eu voltei, a internet já tinha caído há muito tempo. E aí, então, eu gravei para vocês uma aula de resumo e uma aula de resenha. O material que eu fiz, que eu geralmente, além do material da apostila, lá desse PPT do Moodle, além do material que a gente posta nos módulos do Moodle, eu também faço um material só para nossa live, um material simples, de, por exemplo, 6 slides, aí eu vou usando aqui, enquanto a gente vai conversando, eu geralmente utilizo esse material. Então, eu peguei esse material que eu tinha feito de resumo, esse material simplesinho, com poucos slides de resenha, eu gravei uma aula, como se eu estivesse na live com vocês. Espero que vocês tenham visto e acho que o material, de alguma forma, ajudou. Ele vai ajudar para quem ainda não viu. Sobre as datas de entrega, a quarta semana, que terminou há 5 minutos, agora a gente começa a quinta semana, né?
Essa essa quarta semana que passou era atividade resumo e resenha. Inicialmente, vocês tinham que fazer o resumo e a resenha para entregar tipo até ontem. E aí eu mudei a data lá no sistema para que vocês tenham mais tempo, pensando no que aconteceu na semana passada. A internet caiu, e aí eu não consegui passar aqueles slides e a gente comentar um pouco sobre resumo e resenha. Então eu gravei uma aula, uma live, né, como se eu estivesse com vocês, com o material que eu tinha preparado. E alguém até comentou aí, né, que até prefere. Eu também, eu prefiro. Jordana que comentou. Eu prefiro professor falando ali na minha cabeça do que postar um texto escrito e falar, vai lá ler e entende sozinho. Né? Eu acho que a explicação do professor é fundamental. A gente já está numa pandemia, numa loucura, cheio de coisa para resolver nessa vida, cheio de medos e apreensões. E a gente ainda tem que estudar sozinho, se virando, lendo e aprendendo sozinho, eu acho que é mais complicado. Foi por isso que eu falei, as lives, vamos participar das lives. Porque a live é esse momento que a gente está interagindo aqui. A live é esse momento para a gente tirar uma dúvida, mas é o momento também do professor explicar, e às vezes a explicação do professor clareia mais, né? Então, eu também acredito que é bem melhor esses vídeos. Eu gravei um vídeo de resumo, explicando passo a passo como é que faz o resumo, o que um resumo tem que ter, os tipos de verbos que você usa, dos operadores argumentativos. Os verbos precisam estar no tempo presente. Tem uma coisa que eu acho que não está lá. Anota aí agora, todo mundo, eu acho que não está lá, gente. O título de um resumo é o nome do texto original. O título de um resumo é o nome do texto que você está resumindo. Já a resenha, o título de uma resenha, você cria o título da resenha, tá? Outra coisa que eu modifiquei, nós tínhamos um filme para assistir, para fazer a resenha. Eu mudei. Então, agora nós temos um documentário, tá? É um documentário mais curto do que o tempo do filme, e é um documentário que ele, inclusive, relaciona em alguma medida com o texto do resumo, porque fala de educação e tudo mais. E eu postei lá hoje, então, eu tirei a postagem que estava, vocês tinham que fazer uma resenha sobre um filme. Então, agora não mais. Agora vocês vão fazer a resenha do documentário que está lá. É um documentário de mais ou menos uns 50 minutos sobre a Finlândia, que é o país que um dos 3 países que tem a melhor educação no planeta, e como é que eles chegaram nisso. Então, o documentário vocês vão assistir e vocês vão ver que tem vários comentários. Não tem problema assistir o filme, não. Mas eu acho que o seu serviço vai ficar mais fácil fazendo a resenha do documentário, sabe, gente? Acho que vai ficar mais simples, mais palpável. Acho que é por isso que vai ser melhor para vocês. Não, mas é bom que você assistiu o filme. A proposta era o filme. Desde o início, a proposta era o filme. Mas aí, eu achei que o documentário seria mais fácil e algo mais concreto para a vida do dia a dia, sabe? Enfim, então vocês vão assistir o documentário e vão fazer a resenha. Eu deixei o passo a passo da resenha. O que eu falei dos resumos e da resenha? O resumo tem um texto lá no Moodle e você vai fazer um resumo. O resumo tem que ter o título do seu resumo. Ele é o mesmo título da resenha. Aqui eu tô vendo que tem alguns comentários aí sobre o pessoal que já viu o filme e que já fez a resenha. Então, vamos fazer o seguinte, olha só, então presta atenção, vou deixar livre aqui. Prestem bem atenção. Quem quiser fazer a resenha do filme, ou porque já fez, ou porque assistiu o filme 2 vezes, pode fazer a resenha do filme, ok? Ok? Então, vamos lá, hein? Vou repetir. Quem preferir fazer a resenha do filme, pode fazer a resenha do filme.
Vou falar do itálico das aspas. Quem ainda não fez a resenha do filme, não assistiu o filme, assistiu ao filme, você então assiste ao documentário, que o verbo assistir tem a regência, né, com a crase ali. Então, você assiste ao documentário, faz a resenha dele. Lá na aula que eu dei, que eu gravei para vocês essa semana, eu venho falando, a resenha ela tem uma estrutura livre. E aí eu falo lá na live, o que é uma estrutura livre? O que é isso? A professora falar que a resenha tem uma estrutura livre. Estrutura livre significa o seguinte: você assistiu ao documentário, falando da Finlândia, por que ela tem, está entre uma das 3 melhores educações do mundo, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. E aí, então, você pode começar falando do documentário e depois você faz os seus comentários e observações, ok? Ou você fala um pouquinho do filme, faz um comentário, traz uma outra parte lá do filme, do documentário, faz outro comentário, traz outra observação. Então, você pode ir oscilando. Ou você também pode. Vamos supor, o filme, o documentário da Finlândia fala sobre educação, resultados, bons resultados na educação. O que você pode fazer? Começa falando da educação. O que uma boa educação precisa ter. Então, você pode começar a resenha falando do assunto que você vai tratar. Depois você traz o objeto cultural. Então, recapitulando. Resumo, de acordo com a aula que eu já gravei, o resumo é quando você faz uma redução do texto, pegando apenas as partes mais importantes. E tem que assistir a livezinha que eu gravei, gente. É um videozinho tipo de 12, 15 minutos, tá? Não acha que é perda de tempo, não. Vai lá e assista. E a resenha deu um pouquinho mais, acho que 20 e poucos minutos, porque eu detalho mais, não deixe de assistir antes de fazer resumo e resenha. E aí eu mudei a data para enviar. Deixei para enviar a partir de hoje, ok? Hoje já pode enviar. Por quê? Porque eu queria ter esse momento com vocês, a gente fala rapidinho um pouquinho, tá? Faça um resumo com calma, resenha com calma, eu já falei isso aqui, é preferível fazer um texto e a gente dá mais prazo para você enviar. E aí você enviar um texto mais maduro, mais completo. Outra coisa, resenha, resumo, tudo que você estiver fazendo nessa disciplina. O parágrafo tem que ter no mínimo 3 frases. A gente está treinando isso, não é à toa, tá bom? Sobre, alguém perguntou aí, na hora de colocar o nome do filme, o nome do livro, tanto no resumo quanto na resenha, porque a gente tem que apresentar. Eu estou fazendo um resumo de quê? O texto conta... Que texto? De qual autor? Que ano que esse texto foi escrito? Então, quando eu vou fazer um resumo, eu tenho que indicar de que texto que eu estou falando, ou de que filme que eu estou resumindo, ok? Então, você tem que dar os dados do texto original. Quando você for escrever o texto, o nome do texto original, se você estiver fazendo à mão, você coloca entre aspas o nome do texto ou o nome do documentário, do filme. Mas se você estiver digitando, você escolhe uma das formas de dar destaque. Aí você pode colocar, entre aspas, o nome do filme, o nome do documentário, o nome do livro, ou você pode colocar em itálico, que é uma forma, porque senão a gente fala assim, o filme tal, e fica tudo igual no texto corrente, e às vezes para o leitor fica confuso de entender. Por isso que quando a gente traz um nome próprio de um filme, de um livro, algo assim, a gente precisa dar um destaque, tá bom? Para aquele nome. Então, recapitulando, semana passada, nossa internet lá caiu, e aí eu gravei, então, uma aulinha lá, uma live rapidinho de resumo, de resenha, está na plataforma, mudei a data de entrega, vocês têm mais tempo para fazer, se eu não me engano, eu coloquei essa semana inteira, eu acho que eu coloquei até dia 8, até semana que vem, vocês têm para fazer com calma o resumo e a resenha. Uma outra coisa, e eu ainda não recebi a nota. Tem gente que está falando, e a nota? Já teve gente me mostrando, me mandando e-mail. Cadê as atividades corrigidas? São muitos alunos, é muita coisa, e é muita turma que a gente está dando aula. Então, eu acho que eu não vou conseguir, a semana que vem está tudo corrigido. O que nós vamos fazer, então? O que eu, Glaucia, me comprometo a fazer em relação
eu estou responsável por corrigir o texto dissertativo argumentativo e aqueles que fizerem a resenha do documentário e também a atividade do artigo. São atividades que eu vou corrigir. Principalmente o texto dissertativo argumentativo, que é o que mais me interessa, porque eu gostaria de ver você está dando conta de escrever um texto sobre um assunto, desenvolver uma ideia, defender argumentos, demonstrar argumentos para defender seu ponto de vista. Isso é fundamental. Aqueles alunos em que a nota não for boa, aqueles alunos que não conseguirem uma boa nota nesse texto, que o texto ficar muito fora da estrutura, a nota ficar muito ruim, eu vou entrar em contato, eu vou dar uma outra chance. Mas eu não quero que vocês escrevam e mandem qualquer coisa, óbvio que a professora vai dar uma outra chance, né? Não vão perder o nosso tempo. Então, você vai dar o seu melhor. Se ainda assim o texto não ficar legal, pontuação, os parágrafos, está tudo confuso, eu vou sinalizar, você vai reescrever o mesmo texto. Não é pegar um outro assunto e escrever, não, porque corre o risco de cometer os mesmos erros. Então, é um processo. Escreveu, não ficou legal, você pega aquelas observações e aí você vai escrever de novo o mesmo texto, tá? Deixa eu deixar aqui aberto, porque, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar lá no chat para ver se eu estou respondendo tudo, antes da gente começar a aula aqui de hoje. Então, eu já respondi, hein? Quem assistiu o filme pode fazer a resenha do filme. Quem não assistiu ao filme pode e deve fazer a resenha do documentário, tá? Que bom que vocês gostaram do filme. O filme da Finlândia é muito bom, alguém comentou aqui, é muito interessante. Ainda bem, é preferível o resumo ter um parágrafo ou mais? Boa pergunta. O seu resumo, este resumo, gente, que nós estamos fazendo para nós, ele tem vários parágrafos. Pensa num resumo de uma lauda, tá? Tem até um espaço lá, acho que uma folha e meia, uma lauda e meia, assim. Esse resumo de um parágrafo é o que nós vamos falar hoje. São os resumos do artigo. Tem 2 tipos de resumo. Esse resumo que é um texto independente. Faz um resumo para mim desse livro. Faz um resumo para mim dessa história. O seu resumo tem vários parágrafos, porque você tem que ir contando o texto. Se o texto foi falando, por exemplo, o resumo da Finlândia, se primeiro eles falaram sobre a autonomia de alunos e professores, você fala sobre a autonomia de alunos e professores. Se depois eles falaram sobre o número de partidos que o país tem e como que isso implica na educação, você faz um resumo sobre o que tem a ver dos partidos lá e educação. Então, o resumo, ele tem mais de um parágrafo. Quando for um texto independente, quando um professor virar e falar com vocês ao longo do curso, eu preciso de um resumo. Então, você vai fazer um texto, ok? Com vários parágrafos. Parágrafos são os blocos, que tem, no mínimo, 3 frases cada um. Esse outro resumo eu vou falar hoje, tá? Em cada parágrafo do texto, você resume uma parte do outro texto, tá? E resumir é tirar tudo o que não é essencial. Nós tivemos uma aula sobre o que de fato é essencial. Quais são as partes essenciais de uma frase? Sujeito, o verbo e o complemento. Exemplo, vender. Alguém tem que vender e tem que vender alguma coisa. Isso aqui é essencial para um resumo. Se isso foi vendido no ano 2000, no ano 2017, lá na feira, de manhã, para um resumo, os advérbios, eles não são essenciais. Não é o mais importante. A não ser que seja uma informação de um fato. Os fatos, geralmente, como uma notícia de jornal, às vezes a data que aquilo aconteceu é relevante para evoluir no raciocínio, defender um argumento do próprio texto, tá? Outra coisa que eu falei lá, no resumo, ninguém quer saber a opinião da gente. Quando um professor falar de resumo, não importa se você está concordando ou não com o que o autor falou. O resumo, você vai lá e fala a mesma coisa que o autor falou, só que de forma resumida, reduzida, tá? Já a resenha,
além do resumo, você também traz a sua opinião, você traz o seu posicionamento, o seu ponto de vista, você pode trazer informações novas. Um resumo, você nunca traz informação nova. Nunca traz uma informação nova num resumo. Você fica fixado ali no texto original. Reduz aquele texto colocando as principais informações com suas palavras, sem cópia. Isso é um resumo. A resenha, você faz uma redução, traz o assunto, só que você coloca seu posicionamento. E nunca vai colocar o seu posicionamento do tipo, eu gostei do documentário da Finlândia, né? Não é assim que você coloca a sua opinião. Então, você coloca, por exemplo, que em determinada parte do documentário ficou muito confuso e não ficou claro o que o produtor do documentário de fato quis mostrar. Isso é a sua opinião. Isso sim é defender um argumento, tá? Não é falar, eu não gostei. Ou o documentário é interessante. Quando você fala assim, ele é interessante, isso é uma opinião. Ser interessante ou não é uma opinião, né? Então, é assim que a gente faz a diferença entre resumo e resenha. Os dois, então, vocês vão entregar nessa semana, ok? Sobre resumo e resenha. Eu pedi um caderninho aí para a gente fazer recapitular a nossa disciplina, que hoje é o nosso último encontro. Primeira coisa que a nossa disciplina, nessas 5 semanas, isso está lá escrito no PPT, ela teve o objetivo da gente ter 57 horas aula. Essas 57 horas aulas eram as 57 horas aulas que nos faltava no semestre inteiro. De março, do dia 16 de março, até mês passado, né, julho, nós teríamos essas 57 horas aulas. Só que com a pandemia, nós fizemos um compensadão, né, com esse sistema do ERE, o Ensino Remoto Emergencial. Então, colocamos tudo no Moodle, temos algumas lives, atividades para postar, os professores postam um vídeo, e assim a gente cumpriu as 57 horas aula. Essas 57 horas aula, elas equivalem a mais ou menos 48 horas relógio, que a hora aula tem 50 minutos, né, que é diferente da hora relógio. Agora, sobre distribuição de pontos. Tem alguém perdido aí? Como é que foram sendo distribuídos 100 pontos? Do semestre, então eu vou falar agora. Isso tá lá no PPT, tá lá. Mas eu vou falar, e se você quiser, sei lá, anotar alguma coisa, ok? Nossa primeira semana tinha uma atividade de coerência e coesão lá no Moodle, de forma que você fazia no Moodle, o próprio Moodle corrigia e te dava nota. 10 pontos. Praticamente tudo foi 10 pontos, viu, gente? Algumas coisas que não foram, que eu vou relembrar aqui. O texto dissertativo argumentativo vale 10 pontos. Dos 10 pontos, 3 pontos são para o seu uso, o uso da vírgula. Como é que você usou a vírgula lá? 10 pontos sobre a atividade de intertextualidade. Aqueles 3 textos. Como assim essas que foram perdidas? A da coerência e coesão vale 5? Então tem coisa errada lá, gente? No PPT? Estou valendo 6? Ai, 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 ai. Então, vou ter que rever isso. Ainda bem que vocês estão me falando. Oh, meu Deus. Então, vocês vão me falando aí se eu estiver falando errado, tá? A intertextualidade, aqueles 3 textos que vocês relacionaram e o que de forma um tem a ver com o outro, em que momento um texto entra dentro do outro, tá uma intertextualidade, como que eles se remetem um ao outro, 10 pontos, vão falando se está errado. Agora eu fiquei perdido, não é possível. A análise do discurso sobre aqueles 2 textos do impeachment, e aí a visão de cada um, para você fazer uma análise, né, desse discurso, sobre como o discurso não é neutro, como ninguém faz um discurso vazio de posicionamento, qualquer coisa que a gente fala tem posicionamento sim, 10 pontos do resumo, 10 pontos da resenha. E o relatório tem 2 atividades, que é dessa semana. Tem uma atividade no Moodle, que é só para que você pegue um relatório e coloque as partes dele numa ordem correta. E esse,
até onde eu sei, vale 4 pontos. E o relatório que vocês vão montar vale 10. Eu vou fazer uma coisa aqui, sabe? Presta muita atenção no que eu vou falar do relatório agora. Todos os trabalhos, eles são individuais. Só que o relatório, vocês vão ter que fazer um relatório da nossa disciplina inteira. Eu vou falar hoje, vou deixar um modelinho de relatório lá para vocês, tá? Vocês vão fazer um relatório. Tudo é individual, mas eu estou propondo aqui, se vocês quiserem fazer em grupo, pode. Grupo de quantos? Quantas pessoas o grupo? Nada que seja aquela coisa exagerada, né? A sala inteira faz um só. Mas eu acho que fica justo, a gente pode discutir isso aqui. Quem não está conseguindo anexar intertextualidade e análise do discurso, eu vou dar uma olhada lá. O que está acontecendo? Por que não está conseguindo anexar? Tá? Eu já escrevi aqui, depois eu vou olhar lá. Então, recapitulando, a atividade de relatório, que é fazer um relatório, tem que ter o trabalho tem que ter a capa. Depois da capa, aí tem que ter um resumo do que eu vou. Que esse resumo é diferente do que a gente aprendeu, eu vou falar hoje. E depois tem as partes do trabalho, introdução, uma série de coisas que eu vou postar aqui na nossa tela, tá? Vou compartilhar. Este trabalho maior do resumo, ele deveria ser individual. Mas quem quiser pode fazer em grupo. Quem quiser, tá? Não é obrigatório. E o grupo, esse grupo pode ser uma dupla, um trio e um quarteto. Eu acho que é justo. Até um quarteto ainda dá para todo mundo trabalhar. Mais que isso, sempre vai ter um que vai trabalhar muito mais e não tem função para todo mundo, porque são poucas partes para serem feitas ali. Não precisa de tanta gente, tá? Então, quem quiser fazer em grupo o relatório, pode. A outra atividade dessa quinta semana, que é o artigo, vou falar hoje também. Então, eu coloquei um artigo escrito por mim, por uma aluna da pós-graduação, ela chama Valéria, estuda com a gente lá na escola, a nossa instituição oferece uma pós-graduação, para quem não sabe, tá? Então, vocês, terminando a graduação, vocês podem participar do processo de seleção. É uma pós-graduação que funciona sexta à noite e sábado de manhã. É uma pós-graduação em políticas públicas e desenvolvimento regional. E aí, essa aluna está falando sobre a inclusão escolar do município de Ribeirão das Neves, que é sobre desenvolvimento regional e políticas públicas. E aí, ela começou a fazer o artigo, e ela, para escrever um artigo, primeiro tem que pesquisar muito sobre o assunto. Então, ela pesquisou muito sobre educação inclusiva, e aí ela fez um histórico da educação inclusiva no Brasil, as leis que foram surgindo, e essa parte do texto dela ficou muito boa. E aí nós mandamos para uma revista, a revista aprovou e nós já publicamos. Então eu trouxe esse artigo, que é um modelo real de artigo, né? É um artigo em que ela não desenvolveu, por exemplo, uma pesquisa em laboratório para mostrar para todo mundo os resultados. Não, mas ela desenvolveu uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de textos, do histórico, e nós publicamos. Então, é para ler esse artigo que a gente publicou e eu faço perguntas. Qual foi o objetivo dessa pesquisa dela? Qual foi o objetivo do artigo? Quais foram os objetivos específicos e objetivo geral? Vou falar disso tudo hoje. Que método que ela usou? Qual foi a metodologia? Para ela fazer essa pesquisa, ela seguiu qual caminho? Qual método que ela usou para descobrir aquilo tudo? Então, eu faço algumas perguntas para vocês, e à medida que vocês forem respondendo essas perguntas, obrigatoriamente você vai ter que ir voltando no texto. E aí eu acredito que é uma boa maneira de vocês familiarizarem com esse tipo de texto. Até porque, principalmente, o pessoal do TPG, esse semestre, vai ralar com esse trabalho, o pessoal da administração, semestre que vem, com um trabalho interdisciplinar. Eu acho que tem um outro nome, né? Acho que na administração, acho que tem um outro nome esse trabalho, que vale bastante ponto aí no semestre. Porque no final o que vocês escrevem é a mistura de um artigo com um relatório. Então, por isso a gente tem que estar afiadinho. E aí, no final dessas perguntas, volta lá no artigo escrito por mim e pela Valéria, e encontra essas partes.
e depois eu quero que você faça um mapa mental. Eu coloquei mapa mental. O mapa mental tem poucas diferenças do mapa conceitual. Mas aqui, para nós, neste momento, não faz diferença, tá? Se a gente vai falar em mapa mental ou mapa conceitual. Para esse momento, não tem diferença. Então, depois do artigo lido, o artigo da Valéria comigo, você vai fazer um mapa mental do artigo. Então, vamos supor que ela falou da inclusão escolar, qual foi o objetivo dela, que método que ela usou, o que ela descobriu. Você vai colocar essas informações no mapa conceitual. E hoje eu inseri lá no Moodle um link que é um manual de mapas conceituais, feitos por 2 alunos meus da pós-graduação de outro campus, tá? Lá do campus de Arcos. Então, eles desenvolveram um manual de como fazer, passo a passo, um mapa conceitual. Então, peguei o trabalho deles e coloquei aqui no nosso Moodle. Então, vocês correm lá e olhem. É um manualzinho, né, manual enorme, não, manualzinho de 10. Eles fizeram num PDFzinho, tipo um PowerPoint. São uns 10 slides só. Eles dão exemplo. Primeiro, eles falam o que é um mapa conceitual, como desenvolve e o passo a passo. Então, acho que é um material super bacanérrimo é ótimo, né? Bem legal para que vocês tenham uma base, tá? Tem informações do relatório no Moodle, sim. A informação do relatório no Moodle está no PPT, está na apostila, que vocês têm a apostila lá no início do Moodle, explicando o que é relatório. Eu vou deixar esse slide, nós vamos ver um pouquinho aqui hoje, sobre relatório. E eu deixei lá no Moodle hoje um modelo do relatório. E aí vocês vão pegar aquele modelo e vão complementar com as informações que vocês têm que colocar, tá? O mapa mental tem que ser em PDF? Ah, tem que ser em PDF, sim. Ele pode ser à mão. Quando a gente joga assim, mapa mental ou mapa conceitual no Google, coloca lá imagens, a gente vê muitos mapas conceituais à mão, com aquelas canetinhas todas coloridas e diferentes. Se for, vocês vão fazer igual o texto. Bate foto, coloca em PDF e manda. Agora, hoje em dia, nós temos um mundo de aplicativos em que você faz o mapa mental ou mapa conceitual no aplicativo. Ele já tem uma estrutura, você só vai adicionando setinhas ali, né? O importante é que aquelas palavras que você colocar, aquelas setinhas que ligam um quadrinho no outro de um mapa conceitual, aquilo não é à toa, não é aleatório. Então, cada seta significa uma relação que você está postulando, que você está indicando que uma expressão tem com a outra. Qual é a relação? Então, cada setinha, se for uma setinha que só que vai, ou uma setinha que vai e que volta, tá? Tudo isso é extremamente importante, tá bom? Então, além do relatório, tem a atividade do artigo, que também vale 10 pontos. São 7 perguntas que eu faço. Eu faço 7 perguntas, e além das 7 perguntas, eu peço para enviar um mapa mental. Qual que é o recado? Quem quiser fazer o trabalho de artigo em grupo, pode fazer individual, pode fazer em grupo com 2, 3 ou 4 pessoas, tá bom? Então, os trabalhos da quinta semana são os trabalhos que, se você quiser, você pode fazer individualmente, tá? E eu não sei agora se está certo, gente. Agora eu estou meio perdida, porque a gente tinha colocado uns pontos de participação para vocês. A gente achou que seria importante deixar uns pontos num cantinho ali, sabe? Os 3 professores de português. Que se a gente precisasse usar esses pontos em alguma participação, a gente olhou bem o fato de a gente estar numa pandemia. Vai que algum aluno, como aconteceu, de aluno enviar e-mail, que está com sintomas da Covid, que não tem condições de fazer nada nesse momento. Então, a gente achou que seria sensato deixar uns pontos sem atividade. E aí, cada caso, se necessário, a gente distribuiria esses pontos. Agora, esses pontos que nós colocamos lá no PPT, de participação,
a gente vai depender da participação sua no envio. Não é uma participação só aqui, porque a gente não pode dar ponto na live. A gente não pode exigir que o aluno, nesse horário, esteja aqui e tendo o recurso em casa. Mas é importante que você envie tudo que foi pedido lá na plataforma. Então, façam todas as atividades avaliativas que estão lá. Essa semana, volte no Moodle, faça módulo por módulo e vai observando se você foi fazendo tudo que foi pedido nesses 5 módulos, 5 semanas. Fez tudo da primeira, da segunda, da terceira, vai conferindo tudo. E agora, começamos hoje a 5ª semana, faltam apenas 2 atividades. A do artigo e do relatório. Essas 2, eu estou, então, comunicando que vocês podem fazer em grupo. O grupo pode ter 2 pessoas, ou 3, ou 4. Quem preferir não trabalhar em grupo e achar que está até mais difícil trabalhar em grupo, meia pandemia, com horários de distanciamento, senta e faça o trabalho sozinho e envia, tá? Depois, Wagner, você me manda um e-mail, me falando o que você não entregou, tá? Depois você manda um e-mail, e aí eu vou ver sua situação, e qualquer coisa a gente abre um prazo e você envia, tá, gente? O objetivo não é punir aluno. É igual o professor que estava para fora de sala. O lugar do aluno não é fora da sala. O lugar do aluno é dentro da sala. O lugar do aluno é fazendo as tarefas, é fazendo as atividades, é aprendendo. Então, quando a gente pode dar chance, a gente dá. É claro que se o mesmo aluno toda semana pede chance, você fala, aí também não dá, né? Mas não é o caso aqui. Não aconteceu isso com ninguém. Então, acho mais tranquilo. Eu estou querendo agora, já que nós só temos 50 minutinhos, compartilhar a tela. Pode ser? Então, agora eu vou fechar o chat, não vejo vocês mais, e retomo depois, com dúvidas, abro o chat de novo. Deixa eu ver, acho que é esse aqui. Eu queria... Alguém pode só ligar o microfone e me confirmar se vocês estão vendo? Sim. Ótimo, tranquilo. Então, vamos lá, hein? Papel, caneta aí do lado, que agora eu vou dar na falar, igual nas outras lives. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre artigo científico e sobre relatório. Em alguma medida, esses 2 gêneros... Não tá vendo sua tela não, professora. Não tá vendo? Não. Tem um esqueminha que vocês clicam numa setinha, não é uma setinha não, para fixar a tela, não tem? Sim, tá fixada já. Deu ok? Não vendo você ainda. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo. E vamos ver se agora vai dar certo. Então vamos lá, vou compartilhar de novo. Tem que desativar aí, o colega tá falando, tem que desativar, ver o que tem que desativar aí. Agora foi. Beleza. Então, ótimo. Opa. Então, como eu estava falando, o artigo, ele tem uma similaridade, uma semelhança com o relatório. Porque o artigo não deixa de ser um relatório. Algo que você vai relatar. Agora, o que é um artigo científico? A gente vai trabalhar na universidade, aqui no ensino superior, com artigos científicos. A gente trabalha pouco com artigo de opinião. Artigo de opinião a gente vê muito em revista, em jornal. Então, a gente vê o editorial do jornal, é aquela pessoa de dentro do jornal que fala a opinião dele sobre algum fato que aconteceu naquela semana, se for uma revista semanal, ou jornal diário, né? O editorial é alguém de dentro do jornal que tem a opinião dele sobre algum fato que aconteceu naquele dia. E aí sim é um artigo de opinião. Nós não vamos fazer muito isso aqui. Aqui nós vamos fazer um artigo científico. E para isso é importante saber o que é um artigo científico. Vocês mais vão ler na graduação são artigos científicos. Porque a gente sempre traz para o aluno um texto que seja embasado na ciência.
naquilo que foi pesquisado, testado, estudado, e que ele foi publicado. Porque eu não posso, por exemplo, mostrar para vocês um artigo que eu escrevi e sair distribuindo. Não é ideal fazer isso, sem ele ter sido publicado em alguma revista acadêmica ou um periódico acadêmico. Então, cada área do conhecimento tem várias revistas. E essas revistas não são aquelas revistas que se vendem na banca. São revistas que a gente encontra em sites, ou revistas que a gente encontra dentro da universidade. Então, por exemplo, a área da administração tem uma série de revistas. O Instituto Federal tem uma revista científica que se chama For Science. E ela foi criada no campus de Formiga. O IFMG tem um campus em Formiga. O pessoal de lá, eles criaram essa revista For Science, e aí ela tem uma chamada. O que significa chamada? O site dessas revistas, eles vão colocando submissões. Ah, você tem alguma coisa, uma pesquisa para publicar sobre o discurso do falso empreendedorismo atual? Então, você manda o seu artigo até dia tal, que nós vamos publicar até dia 10 de setembro, e nós vamos publicar em dezembro. Então, você vai lá no site da revista, envia seu texto no PDF, você geralmente envia sem nome, sem identificação, você faz identificação lá no site da revista, você preenche um cadastro, mas o texto você envia sem nome. E aquela revista manda para avaliadores, para outros professores especialistas daquela área. E aí eles vão falar, ah, não, esse artigo tá bom, pode sim ser publicado. Ah, não, esse artigo tá ruim. Hoje eu tive uma resposta negativa. Eu recebi hoje a resposta que eles não aceitaram um artigo meu. Assim, quase me mandaram nascer de novo. Fizeram críticas que o texto está péssimo, que eu não trabalhei bem esses motivos, aquilo outro. Eu li assim e pensei, nossa, dá até vontade de chorar, né? Isso faz parte da vida do pesquisador. A gente não tem você, aluno, que desenvolveu um artigo durante a graduação e vai publicar junto com o professor, não quer dizer que ele vai ser aceito, né? Então, quando é aceito, é sempre uma grande vitória. Semana passada, nós tivemos um artigo aceito de também um aluno lá do campus de Arcos, e nós comemoramos até a aprovação do artigo, ficamos super felizes. Eles fizeram uma pesquisa com um aluno cego, ensinando engenharia para um aluno cego, e a professora ela criou maquetes, e aí ela dava aula, e na hora da prova, o aluno cego fazia oralmente, tudo tátil, ele apalpando a maquete, e aí ele ia respondendo. Ela gravou essas aulas, e no artigo ela coloca os links dessas aulas todas, ficou um artigo ótimo. Falamos também de inclusão escolar, e a revista aprovou o artigo. Então, isso acontece muito. O artigo científico, ele tem esse mundo acadêmico, tem a ver com revistas acadêmicas, e as revistas têm nota. A gente fala que a revista, ela tem qualis. A nota, toda revista tem um qualis. E o qualis é a nota da revista, se ela é uma revista muito importante ou nem tanto. Então, quando você tem um artigo publicado numa revista qualis A1, é uma revista muito importante, dificílima de publicar. Qualis A2, B1, B2, B3, B4, B5. E aí são revistas mais simples, ou uma revista nova, que ela não tem tantos anos assim, que ela existe, tá? Então, basicamente, o artigo científico é um texto em que ele circula no mundo científico. E ele tem essa esfera. Você escreve... não é para guardar na gaveta o que você escreveu. Você escreve e tenta publicar numa revista de forma que você divulgue para o mundo. Então, o artigo científico tem o objetivo de você divulgar para as pessoas algo que um trabalho que você desenvolveu, você tem dados para mostrar para as pessoas, então você divulga por meio de artigo científico. A gente tem visto que na pandemia agora, na área de ciência, né, nós temos várias revistas que publicam muito, tanto que nós tivemos um problemão, os jornais mostraram o problema da cloroquina, que pesquisas foram feitas, não foram tão aprofundadas, e divulgaram num artigo científico como a cloroquina tinha um bom resultado, né?
para a Covid-19. E aí, outros cientistas lendo aquele artigo encontraram erros na comprovação, quantas pessoas que utilizaram, quantas não, nas testagens, e aí enviaram e-mails para a revista. Olha, nós estamos achando que esse artigo que você publicou aí, ele não está bem embasado, ele não está bom. E aí a revista tirou o artigo do site e também pediu desculpa. Antigamente a gente tinha as revistas acadêmicas impressas, hoje praticamente é tudo digital. E por que é bom os artigos? Por que são bons os artigos científicos? Vamos supor que eu quero entender um pouco, sei lá, descobri essa semana que... Não, eu não, né? Eu vou falar o nome da outra pessoa lá. O José descobriu que tem pressão alta. Fez uns exames e o médico falou com ele, ó, você está com pressão alta, então a partir de agora você tem um protocolo de tratamento a cumprir. Então, a pessoa chega em casa, o que geralmente a gente faz é jogar lá no Google, né? No Google tem de tudo, de tudo. Mas às vezes a gente encontra artigos científicos. E aí é bem interessante. Porque aí a gente vai ler conceitos que de fato foram comprovados, tá? Então, um pouquinho do artigo científico é isso. Como é que eu faço um artigo? Para eu chegar a desenvolver e escrever um artigo, ninguém levanta hoje e fala, opa, vamos escrever um artigo, vamos lá, vamos escrever um artigo. Não é assim. O artigo, ele é o resultado de uma pesquisa. Anotem isso. Um artigo científico é sempre resultado de um estudo que foi empreendido, que foi feito, que foi desenvolvido. Então, ninguém levanta e fala, vou escrever um artigo. Antes de escrever um artigo, a gente percorre um caminho longo, ok? Então, primeira coisa, eu escrevi aí, o artigo é uma divulgação. É divulgação de uma pesquisa, e essa pesquisa, ela teve que ter uma pergunta, faltou R, uma pergunta-problema. Todo cientista, todo pesquisador, e não fique imaginando que cientista é só aquela pessoa que está lá com aquele jaleco branco dentro de um laboratório, tá? Vendo a água dentro de um vidrinho. Essa é a imagem que a gente cresceu vendo de um pesquisador, principalmente na mídia, né? Na televisão. O pesquisador, ele não faz só isso. Por exemplo, quando a minha aluna lá, Valéria, foi pesquisar a história da educação inclusiva no Brasil, ela se tornou uma pesquisadora. E aí ela tinha uma pergunta-problema. Todo pesquisador tem que ter uma pergunta. Você tem que ter um problema para se resolver. Então, será que chá de camomila cura a Covid-19? Eu tenho que ter uma pergunta. E essa pergunta é que vai ser o motivador, a minha motivação para descobrir. Eu quero saber se chá de camomila pode curar a Covid-19, exemplo, né, gente? Então, eu vou fazer uma testagem. Se eu for utilizar seres humanos, se eu for pegar 1000 pessoas que vão tomar o chá de camomila enquanto estiverem doentes, e outras 1000 que não vão tomar o chá de camomila enquanto estiverem lá doentes da Covid-19, e depois analisar os resultados, tem uma outra coisa, é muito sério fazer pesquisa com seres humanos e também com animais. Para isso tem uma coisa chamada CEP, C-E-P, é o Comitê de Ética em Pesquisa. A gente tem que ter ética em pesquisa. Eu não posso sair testando todo mundo do jeito que eu quiser e achar melhor. A gente tem que ter ética a fazer pesquisa. Então, se eu for entrar dentro de uma sala com crianças, com alunos, com adultos na graduação, e se eu for fazer uma pesquisa com vocês, eu tenho que primeiro pedir permissão, vocês têm que assinar um termo de consentimento, tá? Então, é tudo muito sério. E se for uma pesquisa que envolve pessoa, o que é uma pesquisa que envolve pessoa? Qualquer pesquisa que envolva pessoa. A pesquisa da Valéria não envolvia pessoas. Ela fez um estudo histórico, não envolvia pessoa, envolvia documentos e texto. Mas vamos supor que eu preciso agora fazer uma pesquisa que envolva pessoas. O ideal é que eu peça autorização para o CEP, um Comitê de Ética em Pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa nada mais é que um grupo de pessoas que vai ler o seu projeto e vai observar se aqueles participantes vão sofrer mais riscos participando da pesquisa
ou se eles não vão sofrer riscos. Então, você pode fazer pesquisa com eles. Eu tive uma aluna que pesquisou o NAPNE. O NAPNE, a gente tem um NAPNE no nosso, todos os campos do IF tem NAPNE. NAPNE é um setor que ajuda alunos com necessidades específicas. Então, alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos com alguma deficiência física, algum tipo de limitação, o NAPNE está ali. Minha aluna queria pesquisar os alunos atendidos pelo NAPNE. O CEP reprovou. Reprovou. Com 2 motivos. Primeiro, vai lidar com menores de idade. Então, você vai fazer entrevista, você vai fazer questionário com menores de idade e durante uma entrevista, isso pode desenvolver uma emoção naquele adolescente. Então, o CEP reprovou. O outro motivo foi que, além desses jovens serem menores de idade, eles também tinham necessidades específicas, especiais. Então, não era ideal e o CEP não aprovou. Então, ela teve que mudar o foco da pesquisa. Em vez dela pesquisar o aluno que é atendido pelo NAPNE, ela mudou o foco e aí agora a pesquisa dela é sobre os professores e o que eles pensam do NAPNE. Ela só vai fazer entrevista com o professor, ela só vai aplicar questionário para o professor. Ela mudou o projeto e enviou de novo para um CEP. E aí que eles aprovaram e falaram que agora ela poderia desenvolver a pesquisa. Então, vocês estão vendo que fazer pesquisas com pessoas, com animais, escrever artigo, não é um caminho tão assim, vamos ali escrever um artigo. Por trás do artigo, a gente desenvolve. Uma pesquisa de mestrado dura 2 anos, no mínimo. Uma pesquisa de doutorado dura 4 anos. Vocês vão fazer um TCC no final da graduação, vocês vão ficar 6 meses escrevendo aquilo ali, desenvolvendo uma pesquisa, né? Então, a primeira coisa é, eu tenho que ter um problema. O que eu quero pesquisar? O que eu quero fazer? Os meninos TPG, eles têm que ter um problema agora, para fazer o trabalho deles. E a turma da administração também, tá? Para o outro semestre. E aí eu tenho que ter, além dessa pergunta problema, meus objetivos. O que são objetivos? Escreva aí num cantinho do seu caderno. O objetivo é para que eu estou fazendo essa pesquisa? Para quê? E a justificativa é por que esta pesquisa é importante e relevante. Então, antes de escrever um artigo, eu preciso escrever um projeto. O meu projeto é o que eu pretendo fazer. Aí eu pretendo responder esta pergunta, eu tenho esses objetivos. Eu quero descobrir se o chá de camomila ele melhora os sintomas, eu quero descobrir se o chá de camomila piora os sintomas. Então, os objetivos é para que a pesquisa tem que ser feita. E a justificativa é por que ela é relevante. Por que é importante desenvolver essa pesquisa? E aí, a justificativa, você faz um texto, levando em conta que atualmente a Covid-19 atingiu sei lá quantas milhões de pessoas no mundo, e tantos no Brasil. É importante desenvolver pesquisas que busquem soluções. A justificativa é basicamente um texto que você mostra para o leitor por que é importante. Então, a primeira fase é o que está escrito aqui, ó, deitadinho assim, projeto. Primeira coisa, eu tenho que desenvolver um projeto. E o meu projeto, ele tem que ter um problema. Primeiro eu tenho que ter um problema, depois eu escrevo um projeto, depois eu desenvolvo a pesquisa e a quarta fase, que é escrever um artigo. Então, primeira coisa, eu tenho que ter um problema. O que eu quero pesquisar? Aí eu escrevo um projeto. Eu escrevo o que eu quero pesquisar. Eu faço um esboço do que eu quero, como que eu vou fazer, se eu vou usar 100 pessoas, se eu vou usar 1000, se essas pessoas vão ter que tomar o chá de camomila manhã, tarde e noite, ou só uma vez por dia, se são 100 ml em cada vez. Então, no projeto eu vou descrever tudo que eu vou fazer, todos os caminhos que eu vou seguir. Aí a pesquisa é o desenvolvimento em si. É eu ir lá, gravar as pessoas, filmar, acompanhar, e por fim que eu escrevo um artigo. Então, o que é um artigo científico? Um artigo científico é um texto em que eu vou divulgar resultados de pesquisa. Gente, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu ver, vocês estão aí, todo mundo inteiro e vivos? Porque da última vez que a minha internet caiu, eu fiquei falando, eu estava falando toda empolgada, achando que vocês estavam ali. Quando
quando eu voltei, não tinha internet há muito tempo. Voltando lá, só queria ver se vocês estão aí mesmo. Ou se eu tô lá, falando sozinha. Então, vamos voltar. Então, voltando. Então, para escrever um artigo, eu tenho 3 etapas antes. Eu tenho que ter um problema, o que eu estou a fim de pesquisar. Eu desenvolvo um projetinho, eu escrevo um projeto falando do que eu quero pesquisar, quais os caminhos que eu vou seguir. Aí eu efetivo a pesquisa. Aí sim eu vou aplicar questionários, eu vou entrevistar as pessoas, eu vou para dentro de um laboratório, eu vou para dentro de uma sala de aula acompanhar o professor durante tantos dias, observando tudo que está acontecendo. Aí eu vou fazer a pesquisa. E, por fim, eu sento para escrever o artigo. E, geralmente, a gente não senta e escreve um artigo numa vedada. A gente fica dias desenvolvendo e escrevendo. Às vezes, a gente passa dias e dá conta de escrever 2 parágrafos, porque a escrita é difícil. Por isso que uma dissertação de mestrado são 2 anos, uma tese de doutorado são 4 anos. Porque não é uma escrita fácil. A gente reconhece, não é uma escrita fácil, tá? Quais são as partes de um artigo? Então, o seu artigo ele é dividido em várias partezinhas. Todas essas partes desses quadrinhos que eu estou colocando aqui para vocês agora, todas essas partes vocês vão conseguir observar lá no trabalho da Valéria ou em qualquer outro artigo. Porque o artigo ele é um gênero textual. E se ele é um gênero textual, ele tem partes. Ele tem etapas que são muito importantes. Então, por exemplo, quando eu pego uma receita culinária, eu tenho partes que toda receita tem que ter. Ela tem que ter a parte dos ingredientes, em que eu listo tudo que eu vou usar. Ela tem que ter a parte do modo de preparo. Ela tem que ter a parte do rendimento. Aquilo ali rende quantas porções? Aquela quantidade de coisa que eu estou fazendo. Então, o gênero textual é um modelo de texto que tem um roteiro. E o roteiro do gênero artigo é esse aí. Eu tenho que ter um título, eu coloco o autor e eu coloco a afiliação desse autor. Esse autor, ele está ligado a qual instituição? Então, se você escrever um artigo hoje, você vai pôr seu título, você vai pôr o seu nome debaixo do título, e você, geralmente, a gente põe um asteriscozinho e põe uma nota de rodapé. Em que instituição você pertence? Então, você pertence ao Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ribeirão das Neves. Essa é a sua afiliação, tá? Essa também é a minha afiliação. Depois disso, aí sim nós temos um resumo. Agora eu quero que todo mundo preste atenção aqui. Eu falei no início da aula que nós temos 2 tipos diferentes de resumo. Um resumo é esse que vocês estão escrevendo, vocês vão escrever essa semana. Um resumo de um livro. Aí é um resumo com blocos de parágrafos diferentes um do outro. Aí é um resumo que tem lá 1,5 páginas, ok? Se o resumo é de um livro enorme, ele pode ter 3 páginas, que até você conseguir falar tudo que o livro está falando, mesmo de forma reduzida, você vai precisar de mais parágrafos. Então, uma coisa, gente, é o resumo, que o resumo é o próprio texto. O resumo é um gênero textual, com características próprias. Isso aqui, o resumo é uma parte de um outro texto. O texto que nós estamos estudando aqui se chama artigo. E o resumo é uma parte do artigo. Aqui, o resumo não é um gênero textual, não é um texto independente. Ele é uma partezinha. Assim como o título é uma parte, o nome do autor é uma parte, o resumo é uma parte. Aí, os resumos de artigos, anotem isso, os resumos de artigo e os resumos de relatórios, eles só podem ter um parágrafo, ok? Então, você pode ter um grande parágrafo, mas você não pode dar o espaçamento. Você não pode dar o enter e dar o tab ali de espaçamento de parágrafo. Não pode. Quando o resumo está dentro do artigo, quando o resumo está dentro de um relatório, ele é um bloco único. Geralmente em espaçamento simples, uma linha debaixo da outra, enquanto o artigo é todo escrito em espaçamento de 1,5. O resumo é em espaçamento simples, um bloco pequeno, e ali você faz um verdadeiro resumo. Imagina eu viro para vocês e falo assim,
nós vamos fazer uma grande pesquisa e eu quero que a gente, na próxima aula, nós façamos um seminário sobre a visão enganosa de empreendedorismo hoje em dia. Quais são os problemas quando a gente fala que todo mundo tem que empreender e que o cara que está vendendo meia e fio de celular no sinal, ele é um empreendedor e que isso é ser empreendedorismo, que basta você querer que você consegue, sangue nos olhos, acorda cedo, vai lá, tem que lutar, enquanto os outros dormem, descansam, você tem que ir lutando. Esse tipo de empreendedorismo, quais seriam os pontos negativos? O que ele leva as pessoas de forma negativa a fazer? E aí eu quero que vocês pesquisem artigos sobre isso. Exemplo, né? Aí vocês encontraram um tanto de artigos. Você vai ler todos os artigos de cabo a rabo para saber se ele é interessante? Não. Geralmente, o que a gente faz? A gente lê o resumo. Pelo resumo, a gente consegue perceber se aquele artigo é de fato o que eu estou buscando. Ou se o título é lindo, mas na hora que eu olho o resumo, não é muito o que eu estou precisando ler. Por isso, o resumo é importante. Palavras-chave, escrito desse jeito, hein, gente? Palavras no plural, chave no singular. As palavras-chave, elas geralmente são sempre, no mínimo 3, no máximo 5. E ali você coloca as expressões importantes. Empreendedorismo, falso empreendedorismo, políticas públicas, individualidade, são suas palavras-chave, tá? E aí o artigo tem essas partes aí. A introdução, os objetivos, revisão da literatura. O que é revisão da literatura num artigo? Revisão da literatura é quando você, vamos supor que eu quero falar sobre a Covid-19 e o impacto nas crianças até 2 anos de idade. Então, a revisão da literatura, eu vou revisar todos os autores e textos que falam sobre Covid-19 em crianças até 2 anos de idade. Isso é a revisão da literatura. Eu vou trazer para o meu artigo o que os outros autores também falam sobre esse assunto. Então, falo o que os outros trazem. Olha que interessante como que é bacana um artigo científico. Tem título, o seu nome lá do seu autor, a filiação, tem um resumo que fala tudo, inclusive os resultados. O resumo traz um pouco dos resultados. Essa pesquisa demonstrou que a Covid-19 atinge poucas crianças até 2 anos de idade. Então, o resumo, ele já traz o final, ele dá o spoiler, tá? Aí, depois, você introduz, falando sobre a pesquisa, como ela foi feita, você traz os objetivos e traz o que todo mundo falou daquele tema. Aí, depois, você vai para esse quadrinho verde, os métodos. E você, depois que você pesquisou o que todo mundo já sabe sobre o tema, você, na sua pesquisa, fez o quê? Quais são os métodos que você vai desenvolver para descobrir sobre o impacto da Covid nas crianças até 2 anos de idade? O que você vai fazer? É só uma pesquisa bibliográfica? Esse é o seu método? Ok. Você vai buscar em bancos de dados, lá da Fiocruz, por exemplo, só da Fiocruz ou de outras instituições? Você vai entrar em sites de universidades de vários países do mundo e observar o que está acontecendo? Você vai pegar um número de 50 crianças de 0 a 2 anos e vai acompanhar essas crianças durante, por exemplo, 6 meses e vão ver quantas crianças foram acometidas pela Covid-19 durante esses 6 meses, e aí você vai ter um outro grupo de adultos de 30 a 40 anos, e aí você vai acompanhar esses 2 grupos e vai comparar qual grupo que mais teve a Covid-19 ao longo desses 6 meses. É uma pesquisa experimental que se acompanha 2 grupos. Então, método é isso. Método é que caminho que você vai seguir, o que você vai fazer para descobrir a resposta para aquela sua pergunta problema. Eu quero saber se as crianças de 0 a 2 anos são mais acometidas pela Covid do que adultos. Então, o método que eu vou usar para essa pesquisa é esse. Olha que interessante. Essa sala inteira, tanto a administração quanto a PPG, vocês podem fazer o mesmo tema de pesquisa. E ainda assim a pesquisa ficar diferente. Porque um grupo pode usar um método
que vai experimentar, o outro vai usar o método só analisar documentos, o outro usa o método só de fazer uma revisão de bibliografia e descobrir tudo sobre o assunto. Cada método é diferente. Então, por isso é que a gente tem tanta pesquisa sobre o mesmo tema. E ainda assim elas são diferentes. Porque eu posso fazer a mesma pesquisa. Olha só, eu analisei de janeiro a julho 1.000 crianças até 2 anos e 1.000 adultos de 30 a 40 anos. E aí vem uma outra pessoa e faz exatamente a mesma pesquisa que eu, só que num período diferente. Ela não analisou de janeiro a julho, ela vai analisar de agosto a dezembro. Ainda assim é possível que os resultados fiquem diferentes. Então, quando a gente vai desenvolver uma pesquisa, às vezes a gente vê as pessoas usando os mesmos temas. Não tem problema usar o mesmo tema. O que você não pode é fazer exatamente igual que alguém já fez. Você descobrir um artista e fazer exatamente igual? Não. Porque então não vai ter novidade. Mas eu posso fazer exatamente igual a pesquisa e no mesmo período, mas em cidades diferentes, em países diferentes, tá? Em bairros diferentes e encontrar resultados diferentes. Então, o mundo da pesquisa é um mundo sem fim, de muitas possibilidades. E aí, depois dos métodos, depois dessa parte do artigo, tem o título, a seção do artigo chamada resultados. É onde eu vou trazer o meu resultado. Eu vou construir gráficos das crianças até 2 anos, de adultos, quem fez mais, quem fez menos. E aí, depois eu vou fazer essa discussão e a minha conclusão. O que eu concluí de todos os resultados que eu obtive? E aí, por fim, tem as referências. As referências são os livros que eu usei, os sites que eu usei, as lives que eu assisti. Porque com a pandemia, agora nós temos, inclusive, referência de live. Como é que faz referência de uma live? Então, hoje nós já temos os manuais falando como é que faz referência de uma live. Porque hoje a gente já não assiste uma palestra. Você não vai lá na escola assistir uma palestra. Você assiste a live de casa. E a live é um instrumento de aprendizagem. Então, ela pode ter me ajudado numa pesquisa, e aí eu coloco as referências. Atenção. Nenhum trabalho de vocês, nenhum trabalho acadêmico, vocês vão usar a expressão referências bibliográficas. Vou repetir. Nenhum trabalho que nenhum professor pedir, você vai usar a expressão referências bibliográficas. Porque referências bibliográficas tem a ver com livro, com aquilo que é uma bibliografia. E hoje em dia a gente não usa só livro. Isso fazia sentido há 10, 15 anos atrás, quando a gente não tinha tanto acesso às redes sociais e ao mundo digital. Hoje em dia, a gente faz uma pesquisa, às vezes, com basicamente todos os artigos acessados pela internet, as lives também, tudo, e pouco material impresso, pouco livro, pouco papel. Então, fica a dica aí, hein? Você não vai escrever referência bibliográfica e nenhum trabalho de nenhum professor mais ao longo da universidade. Você só escreve referências. Você só vai escrever referência bibliográfica se você só usou aquilo que é livro. Se você usou outro material, se você usou um filme, se você usou uma live, se você usou um vídeo no YouTube, se você usou um artigo digital, se você pegou uma lei pela internet, então você já não vai usar mais a expressão referências bibliográficas, tá? Qual que é a diferença de apêndice e anexo? Para a gente finalizar. Qual a diferença de apêndice e anexo? Apêndice é aquilo que você criou, você desenvolveu. Exemplo, você desenvolveu um roteiro de uma entrevista. Você vai entrevistar, uma pessoa, você vai entrevistar o prefeito da cidade. Então, você fez um roteiro. Quais são as perguntas que você vai levar para ele? No final do seu artigo, você escreve, depois das referências, apêndices. Aí você pode colocar o roteiro da entrevista. Porque aquele roteiro foi inventado por você, pelo pesquisador. Foi um documento que você criou, você utilizou, ele foi importante durante a pesquisa, mas foi você que criou. E o que são os anexos? O que são anexos? Anexos são documentos importantes que você usou,
mas que você não criou. Vamos supor, você vai fazer a entrevista com o prefeito de Neves. Então, o roteiro da entrevista foi você que criou. Mas você, em algum momento, usou um mapa. E aí você quer trazer o mapa completo na pesquisa. Você deixa ele lá nos anexos. Foi você que criou aquele mapa? Você que inventou aquele mapa? Não, aquele mapa está pronto. Você pegou da internet. Então, o que você não criou, mas foi muito importante, você gostaria que o leitor tivesse acesso, o leitor do seu artigo, aí chama anexos. Os anexos, ou anexos, se tiver um só, são documentos que você utilizou e não foi você que criou. E apêndices são documentos que você, pesquisador, criou ao longo da sua pesquisa. Quando eu vou escrever um artigo, eu não tenho que ter uma pergunta-problema, eu tenho que ter um problema. Eu tenho que ter um problema em formato de pergunta mesmo, de pergunta. Quais são os principais desafios para um aluno escrever um texto? Ou então eu tenho um problema e eu quero fazer a minha pesquisa ali na avenida ali de baixo. Eu vou ficar na esquina e todo mundo que passar eu vou perguntar qual é a marca da pasta de dente que a pessoa usa em casa. Esse é um tipo de pesquisa que a metodologia se chama survey. Survey é uma pesquisa de opinião, em que a gente tem perguntas muito simples e por isso a gente faz com muitas pessoas, tá? E a gente pode, hoje em dia, não ficar na esquina perguntando, mas mandar por e-mail, manda o link por um WhatsApp e as pessoas respondem aquilo rapidamente, né? Então, qual a marca da pasta de dente que você mais usa? Você pode deixar a pergunta em aberto e a pessoa fala a marca, ou você pode dar as opções e ela só marca com X qual que é a pasta de dente que ela mais usa. Então, tem que ter um problema, eu tenho que ter uma pergunta. Essa pergunta vai me dar um objetivo geral. Eu quero saber qual é a marca da pasta de dente que as pessoas mais usam. E aí, lá na minha metodologia, eu falei que eu vou fazer essa pesquisa, mas eu não consigo fazer essa pesquisa no Brasil inteiro, e no mundo inteiro, e em todas as esquinas. Então, eu vou tomar como base um conjunto de 100 pessoas. Eu vou mandar um e-mail para 100 pessoas, eu vou ficar na esquina, e na hora que 100 respostas tiver, acaba a minha pesquisa e eu demonstro até ali. Além de ter uma pergunta-problema, eu tenho que ter um objetivo geral. Isso aí foi um material que eu desenvolvi. Ao longo de orientar muitos alunos em pesquisa, em TCC, no mestrado e no TCC de pós-graduação, a gente vai observando. Não quer dizer que esse material que eu elabore, que eu mando para os meus alunos, esteja correto. Então, isso aí eu montei a partir da minha experiência de vida. Que existem verbos que são mais adequados para você indicar como um objetivo geral. Presta bem atenção que vocês vão fazer esse trabalho interdisciplinar e provavelmente vocês vão ter que indicar o objetivo geral e objetivos específicos. Então, vamos lá. O objetivo geral, ele é um só. Anotem isso. O objetivo geral é um objetivo geral. E o objetivo geral, ele traz, geralmente, todos os objetivos começam com verbos no infinitivo. Verbo no infinitivo é isso aí, ó. Quando o verbo termina com R. Ok? Verbo no infinitivo é pular, correr, amar, rir, pôr. Terminou com R, é verbo no infinitivo. E todo objetivo de pesquisa, o verbo tem que estar no infinitivo. Então, observem que os objetivos gerais, eles são amplos. E eu não necessariamente consigo apalpar, mensurar e medir. Então, o objetivo geral, muitas vezes, é assim, compreender qual a pasta de dente mais utilizada atualmente. Como é que no final do artigo eu sei que você compreendeu? Eu não consigo provar que você compreendeu. Então, o objetivo geral, eles trazem esses verbos gerais e genéricos. Então, conhecer a marca da pasta de dente mais utilizada. É geral, conhecer, compreender, analisar, são verbos próprios para objetivos gerais. Agora, verbo para objetivo específico são aqueles verbos em que eu indico o que eu vou fazer, o que eu quero alcançar e tem como eu provar se eu fiz ou não. Exemplo, listar as marcas
das pastas de dentes mais utilizadas pelas pessoas. Listar, que eu consigo provar. Eita! Listar, eu vou mostrar uma lista. Então, lá no final do meu artigo vai ter uma lista. Então, listar é um objetivo específico. Compreender qual a pasta de dente que as pessoas mais usam não é um objetivo específico, é um objetivo mais geral, tá? Eu coloquei essas figuras do abacaxi aí, porque é um abacaxi a gente pensar nos objetivos específicos. Outro erro que os alunos cometem, anotem aí, é usar o mesmo verbo para todos os objetivos. Eu quero identificar a pasta de dente que mais usam, identificar a idade das pessoas que mais usam essa pasta de dente, identificar o supermercado que geralmente elas compram e identificar a faixa de preço da pasta de dente. Não façam isso. Para cada objetivo, você traz um verbo, tá bom? Na hora que vocês estiverem fazendo aí as pesquisas de vocês com os trabalhos interdisciplinares. E a metodologia, que método que você vai usar para descobrir a pasta de dente que a pessoa mais usa, por exemplo? A metodologia é uma parte do artigo. Em algum momento do artigo, você vai escrever sobre isso. Eu coloquei a imagem de uma escadinha. E é bacana vocês guardarem essa live nossa hoje, tá? Na hora que você estiver lá em apuros, no final do seu curso da graduação, que você tiver que fazer a metodologia, dá um desesperozinho, assim, fazer metodologia. O que eu mais observo nos alunos é, eu não sei como é que eu faço a metodologia. Então, essa escadinha é uma maneira de você descrever a metodologia. Você descreve essa metodologia lá no projeto. Então, relembrando, quando você vai escrever um artigo, antes você tem que ter escrito um projeto. Você escreve um projeto. O projeto é, eu quero pesquisar sobre isso, os verbos no futuro. Será pesquisado, será analisado. E o artigo, os verbos no passado. Você já fez tudo. Você só está mostrando o que você fez. Essa pesquisa foi desenvolvida em Belo Horizonte durante os dias 10 e 30 de agosto de 2020. Então, você vai descrever o que você já fez. E o projeto, você vai descrever o que você quer fazer. Eles são primos, super amigos, e não andam separados. Para ter um artigo, geralmente teve um projeto antes. E se você fez um projeto, é ideal que você concretize, né? Então, vamos lá rapidinho. O que é a metodologia? A metodologia, geralmente, a gente começa desse primeiro degrau aqui, tá? O primeiro degrau é, a sua pesquisa, ela é qualitativa. Você está preocupado com o processo, o que você está descobrindo? Ou ela é uma pesquisa quantitativa, que você vai trazer números? Ou ela é uma pesquisa quali-quanti? Você faz entrevistas, você coleta informações, você analisa documentos, você faz uma revisão biográfica, mas também você analisa uns números ali, nos gráficos de um questionário que você aplicou. Então, ela pode ser uma pesquisa quali-quanti. Primeira coisa num trabalho é você identificar para o leitor, dentro da metodologia, então você vai subir 3 degraus dessa escada. Você vai falar se a pesquisa que você está desenvolvendo, ela teve uma abordagem qualitativa ou quantitativa, ou as duas. Próximo degrau. Depois que você falou isso, você vai falar qual técnica que você vai usar. Gente, vocês estão ouvindo meus meninos? Gritando assim? Vamos lá. Esse quadrinho vermelho... Nossa, gente, eu tenho problema mesmo de digitar as coisas, né? Olha, o que eu digitei bibliográfico. Esse quadrinho vermelho, ele responde ao segundo degrau. Então, quando você estiver falando seu texto num artigo, nós não vamos desenvolver artigo, viu, gente, na nossa disciplina. Mas você vai desenvolver artigo em outros momentos. Desenvolver um artigo demanda muito tempo. A gente não tinha esse tempo. Então, eu estou dando os instrumentos para que, quando você precisar desenvolver um artigo, você tenha, tá? Então, primeiro, eu respondo, eu falo na minha metodologia se a minha abordagem é qualitativa ou quantitativa. Depois, eu falo da técnica que eu vou usar. É o quadrinho vermelho aí, ó. Se eu vou fazer uma pesquisa que ela é bibliográfica, eu só vou ler livros e trazer o que os livros dizem. Se eu vou fazer uma pesquisa que é documental, eu vou para dentro de um setor, de uma empresa, analisar os documentos daquela empresa, tá? Se eu vou fazer uma... Nossa, gente, outro erro. Se eu vou fazer uma pesquisa experimental, se eu vou mesmo para dentro de um laboratório, analisar algo, tá? Se eu vou fazer uma pesquisa-ação, rapidamente, pesquisa-ação. Imagina que você está dentro da sua empresa
e você, no seu TCC, você quer descobrir sobre boas entrevistas de emprego. Quais são as falas em que a pessoa tem sucesso numa entrevista de emprego? E aí você vai fazer uma pesquisação. Pesquisação é quando, ao mesmo tempo que você faz a pesquisa dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, você já muda a empresa inteira. Então, vamos supor, essa pergunta ficou ruim para pesquisação. Vamos supor que você gostaria de desenvolver qual é o melhor roteiro para reuniões na instituição. E aí você fez testes de uma reunião muito longa, uma muito curta, uma presencial, uma por videoconferência, e aí você descobriu que por videoconferência as pessoas participam mais. Um exemplo. Então, se você estiver fazendo uma pesquisação, ao mesmo tempo que você está pesquisando, você já muda a realidade daquela empresa. Você já institui. A partir de hoje, nós só faremos pesquisa, só faremos reuniões por videoconferência, porque a minha pesquisa comprovou que isso é melhor para nós. Para desenvolver uma pesquisação, você tem que ter a autorização do dono daquela empresa, né, do diretor daquele lugar, ok? O survey é um pouquinho do que eu falei. É uma pesquisa de opinião de larga escala, se aplica para muita gente. Levantamento de dados é quando, por exemplo, eu vou aplicar alguns questionários, fazer algumas entrevistas, eu estou levantando alguns dados sobre o assunto. Estou descobrindo algumas coisas ali. E a observação participante é quando não é uma pesquisação. Você não muda a realidade, mas você entra ali dentro e observa tudo. É quando um estagiário fica um mês seguido dentro de uma sala de aula acompanhando um professor. É quando você vai para dentro de uma empresa e acompanha aquela empresa 7 dias seguidos. E aí você faz uma observação e participa, ao mesmo tempo que você está participando da vivência, da rotina daquela empresa, você observa e registra tudo. Isso é uma metodologia também, tá? Não existem só essas 8, eu trouxe de exemplos, tá bom? Vocês devem ter matéria de metodologia lá para frente, vocês vão ter isso melhor. E depois que você indica a abordagem, se foi qualitativa ou quantitativa, que técnica que você usou, você também fala sobre quais instrumentos que você usou. É o quadrinho amarelo, que também não existe só entrevista e questionário, mas são os mais comuns que a gente faz. Aí, depois que você levantou tudo, você vai fazer a análise desses dados, tudo que você descobriu, e aí vem a conclusão. Qual é a diferença de conclusão para considerações finais? Depende de onde você está fazendo a pesquisa. Então, por exemplo, se você foi para dentro de um laboratório descobrir uma questão de informática sobre um aplicativo, ou se você fez um survey pedindo a opinião, você pode fazer uma conclusão. Então, você pode concluir. Eu concluí que essa é a marca mais utilizada de pasta de dente pelas pessoas. Agora, as considerações finais, às vezes você faz, por exemplo, uma observação participante dentro do setor de recursos humanos de uma empresa. Talvez o seu objetivo não é concluir. É assim que funciona. Às vezes você tem considerações a fazer. Você descreve o que você descobriu no tempo que você passou naquela empresa. Mas não quer dizer que aquilo vai acontecer com todo mundo o tempo todo. Então, por isso que alguns artigos trazem o nome considerações finais e outros trazem conclusão. Referência, ficou sem acento aí, Jesus amado. Esse asterisco aí era só para eu lembrar de falar com vocês que a gente não tem referência bibliográfica, tá? Só referência. E como eu pedi lá na plataforma mapa mental e mapa conceitual, que aqui para nós vamos usar os dois com o mesmo sentido, eu trouxe na aula de hoje, antes que a gente termine a aula, eu trouxe alguns modelinhos de mapa conceitual ou mapa mental, para quem não sabia o que era, para relembrar um pouco do que é. E isso aqui, esse link, está lá na nossa plataforma do Moodle. Esse é o link que os meus alunos criaram um manual, os alunos da pós-graduação. Vai lá dar uma olhadinha no manual. E agora eu tenho 5 minutos, eu tenho esse slide e esse. Vamos falar rapidinho do relatório.
Então, vamos lá. Vocês não vão construir um artigo. Vocês só vão ler um artigo, coletar informações sobre o artigo lido e construir um mapa mental do artigo que está lá no Moodle, tá? O trabalho pode ser feito individualmente, dupla, trio ou quarteto. O relatório, vocês vão fazer um relatório, tá bom? Então, para isso, eu deixei um modelo. Agora, presta atenção. Você vai abrir o modelo lá e vai falar, ai, que confusão. Tem uma capa. E na capa eu coloquei 3 links. Os links, não é que você vai entregar seu relatório com aqueles links na capa, viu, gente? É só um modelo, só para ajudar. O link tem 3 tipos de logotipo lá da escola. Então, você escolhe qual logotipo você vai colocar. Por isso que eu já deixei os links. E é mais para você ver. Na capa, a gente tem o cabeçalho. Depois do cabeçalho, a gente tem o nome dos autores. É um relatório que vocês vão poder fazer em grupo, quem quiser. Vocês vão poder fazer, né, em dupla, trio, quarteto. E aí tem o título do seu relatório. Aí você vai criar o título do seu relatório. O relatório que vocês vão ter que fazer é sobre esse nosso ensino aqui, a nossa disciplina, esse ensino remoto emergencial. Você vai fazer um relatório de tudo que você vivenciou nessas 5 semanas de aula da disciplina chamada leitura, compreensão e produção de textos, tá bom? Então tem a capa tem o nome do relatório, tem cidade, local e ano, né? Cidade, a data, que é a capa de todo o trabalho que vocês já devem ter feito e entregue também. Depois vem um resumo. Na página seguinte tem um resumo. Esse resumo não é um gênero textual, resumo, que você vai fazer em uma página e meia. Este resumo é igualzinho ao resumo do artigo. Em um parágrafo só, você escreve brevemente o que esse relatório está se tratando. Ele está falando de quê, esse relatório? Quando eu leio só o resumo, eu tenho condições de saber esse trabalho está falando de quê. Então, este resumo é um texto pequenininho, com um único parágrafo, que não tem nada a ver com o resumo que vocês estão desenvolvendo esta semana sobre o texto de Paulo Freire. Lá, o resumo é um texto. Aqui o texto se chama relatório. O resumo é só uma partezinha dentro desse texto, tá? E o corpo do trabalho, que eu vou falar nas 2 próximos slides, o que tem no corpo do trabalho do relatório? O que você escreve num relatório? Aí vem as referências, né, que não são referências bibliográficas. Para fazer esse relatório, você utilizou algum texto, teve algum texto que te ajudou, então traz esse texto, mostra para nós que texto que te ajudou a escrever esse relatório. Os apêndices, eu imagino que a gente não vai ter, mas vamos supor que você queira colocar, por exemplo, um mapa mental. Foi você que desenvolveu, então você traz como apêndice do relatório. Anexo, você traz uma página lá do Moodle que nós que cedemos para vocês, um documento. Então, anexo é aquilo que você pegou pronto. Apêndice é aquilo que você fez e quer trazer para o trabalho, num local lá no fundo, só se o leitor quiser ir lá ver. Se ele não quiser ir lá ver, não tem problema, porque o corpo do trabalho já indica tudo. Isso aqui é o corpo do trabalho. Então, o que tem num relatório? Vai ter uma seção que vai chamar introdução. Número 1, introdução. O que você vai escrever nessa introdução? Então, eu estou falando aí. Você vai descrever resumidamente a disciplina que nós estudamos. Então, na introdução, você vai falar o nome da nossa disciplina, o contexto em que ela ocorreu. Ela ocorreu como? Presencialmente? À distância? De que data que ela ocorreu? Ela tinha material em algum lugar? Ela tinha aula? Muitas aulas por semana? Uma live só? Então, na introdução, você vai descrever resumidamente tudo. E aí tem letra Arial, tamanho 12, tamanho da margem e o espaçamento de 1,5. Já o resumo, espaçamento simples, uma linha debaixo da outra, tá? Depois que você fez essa introdução sobre a nossa disciplina, você vai passar para a seção 2. Atividades realizadas nesse período. Quais foram as atividades que nós fizemos? Aí você vai fazer um texto. Não é por tópico, não. Relatório não é por tópico. Você não põe bolinha e escreve, não.
Você vai desenvolver um texto, tá? E no relatório você pode colocar o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Mas é importante que você exponha as informações. Não fica dando só opinião, não. Atividades realizadas no período. Então, você pode descrever na primeira semana as atividades, na segunda semana quais atividades foram feitas, e aí você, se elas corresponderam ou não ao cronograma, que foi divulgado no início, então você descreve as atividades. Terceira seção de um relatório, as análises e uma discussão. Aqui é o lugar, por excelência, para você trazer o seu posicionamento. Essas aulas foram interessantes? Não foram interessantes? Quais maiores dificuldades que você teve nessa disciplina estudada? Se você teve muita facilidade nessa disciplina estudada, então você vai fazer um relatório sobre esta disciplina. Pontos negativos e positivos. Eu escrevi aí principais desafios e dificuldades dos estudantes. Você pode falar em relação a você, em relação à turma, em relação ao outro curso, que não é o seu, que também está fazendo essa disciplina. Então, aqui você vai fazer uma análise. Aqui você traz o seu posicionamento, sua opinião. E 4, a atuação do aluno. No relatório é importante você falar da atuação dos participantes em alguma experiência. Aqui, o relatório é do desenvolvimento da nossa disciplina. Então, você vai falar sobre a ação dos estudantes. Eles participavam da live, os estudantes, pelos comentários, eles acessavam a plataforma, não acessavam, tá bom? Essas aulas ajudaram de alguma maneira a contribuir para a formação, ou foi mais difícil, o fato de os alunos não terem um contato físico, como que funciona essa atuação do aluno, no modo à distância. Então, é nesse momento aí. A outra sessão são as suas conclusões. São as conclusões. O que você concluiu dessa disciplina? Eu concluí que a disciplina foi muito curta, ou que foi muito longa, ou que foi no tempo certo. Eu concluí que a disciplina deveria ser mais extensa ou não. E quais são as suas perspectivas? Para essa disciplina ser melhor, faltou isso, isso e isso. Seria importante que a escola, ou que a professora, ou que os professores fizessem isso em relação a essa disciplina, tá? E aí vem as referências. Se você utilizou algum material, você pode, inclusive, pegar referências lá do nosso material do PPT, até para que você exercite como é que escreve referência, e se você quiser colocar algum apêndice ou algum anexo. Ok? Vamos parar a apresentação. Passei 5 minutinhos do tempo. Deixa eu ver se tem mais algum... que tinha travado, né, para alguém. Então, agora eu vou abrir para perguntas, gente. Mais uma vez, nossa aula é uma correria louca. O que é que nós fizemos hoje? Hoje nós falamos um pouquinho de relatório, falar um modelinho, passo a passo. Lembrando que relatório, você pode fazer relatório de estágio, relatório de pesquisa. Você tem vários modelos de relatório. Mas, no geral, o relatório traz aquelas partes. O relatório é uma descrição de uma experiência que você teve. É uma experiência que você desenvolveu, que aconteceu com você, tá? E eu acho que aquele modelinho vai ajudar você, está bem direcionado. Enfim, é isso. Falamos um pouquinho de artigo, vocês não vão escrever artigo, vocês vão estudar um artigo que eu postei lá. E eu acho que é só. Segunda-feira tem feriado, a gente não vai estudar mais. Quero abrir para pergunta. Quem gostaria de fazer pergunta, gente? Vamos lá, é nosso último encontro, não tem problema se a gente ficar uns minutinhos a mais, não. Alguém? Professora? Diga. Eu tenho uma pergunta sobre a resenha. Sim. Quanto à resenha, nós temos que fazer uma crítica, no caso, seria tipo um elogio, ou então alguma crítica que nós temos. Nós vamos fazer uma crítica, vamos supor, no documentário. Nós temos que fazer uma crítica ao documentário ou ao conteúdo do documentário? Tanto faz. Você pode fazer uma crítica ao documentário. Você pode falar que as imagens não são bem feitas, que não foi bem gravado, que ele é confuso. Ou você pode fazer uma crítica ao conteúdo. Já que é para falar de educação na Finlândia, era importante que o documentário trouxesse também. Aí você coloca o que você acha que deveria fazer.
ou você só tece elogios, entendeu? E não há problema em trazer elogios em alguns pontos e críticas negativas em relação a outros. Não tem problema, não. Quem mais? Nada, gente? Tá tudo ótimo? Eu tenho uma outra pergunta sobre resumo. Pode falar. A senhora falou que quando vai fazer o resumo, aí são vários parágrafos, aí cada tópico ou cada tema apresentado no texto, no caso, aí seria um parágrafo, certo? Certo. Mas aí agora no texto, por exemplo, do Paulo Freire, o texto é um bem texto curtinho. relativamente pequeno. É um texto pequeno. Aí, por exemplo, como ficariam os parágrafos, assim, vamos supor, Não se tem 4 precisa ideias? não precisa seguir. Vamos supor, o texto tem 3 parágrafos, então meu resumo tem que ter 3. Não, eu posso fazer um resumo de 2 parágrafos ou 3 parágrafos em que eu relato o texto inteiro. Ok? Pode fazer curtinho. Foi um texto curto propositalmente, para que a gente começasse a aprender. E aí vai ser uma experiência interessante, vocês vão receber o feedback. Então, Henrique, não precisa de ser exatamente... Se o texto de Paulo Freire é curto e tem lá 3 parágrafos, quanto que eu vou fazer? Você pode fazer a mesma quantidade, uma vez que o texto é curto. Mas se fosse um texto longo, você não teria que fazer o mesmo número de parágrafos de um lado e de outro, não. Você pode, por exemplo, pegar vários parágrafos do texto original e transformar em um parágrafo só do resumo. Isso também pode ser. Ok? Conteúdo das aulas, os conteúdos vão ficar disponíveis até quando? Eu acho que sempre. Eu acho que vocês vão ter acesso à matéria o tempo todo. A gente não tem pretensão de tirar ali, não. Ok? De ficar o tempo todo. Tá? Hoje de tarde eu pensei nisso. O que eu pensei? Eu não sei se em algum momento vai acontecer da escola tirar essas disciplinas. Limpar o Moodle. O que eu sugiro a vocês? Todas as disciplinas que vocês estão fazendo. Se o professor postou algum material, algum PDF, um vídeo que vocês acham que é relevante, gente, salva isso numa pasta para vocês. Salva isso, deixa salvo. Tá bom? Eu também quero agradecer. Achei que a participação de vocês foi muito boa, sabe? Gostei de ver assim, a sala aqui sempre cheia. Vocês participaram muito. Achei que vocês também fizeram perguntas. Às vezes não faziam perguntas aqui, mas vocês me mandam bastante e-mail, vocês perguntam por lá, comentam, participam. O Moodle está faltando aquilo, está faltando esse outro, não tem a mãozinha. Então, isso a gente percebe que os alunos estão participando, que eles estão ali, né, desenvolvendo. Então, e essa questão da dificuldade ao longo, depois da graduação, às vezes também a gente vai oferecer algumas oficinas, vocês participam. Isso tudo é muito importante. Realmente é pouca matéria de português, né? Para um nível superior inteiro. Mas, de qualquer forma, já é válido. Eu acho que é isso. Tem tanta coisa para a gente estudar no português, né? E, ao mesmo tempo em que o português é muito importante, as outras disciplinas também são muito importantes. Se todas as disciplinas forem dar tudo, o curso ia demorar 8 anos. Por isso que é tudo bem resumidão. Vamos lá. Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo. Sobre ter mais uma aula, depois a gente pode pensar. Eu estou pensando, quem sabe depois a gente oferece uma oficina. Eu acho que é melhor. Que aí faz quem está interessado. Por exemplo, oferece uma disciplina, uma oficina sobre ortografia. E a gente faz alguns momentos, em poucas horas, algumas coisas, sabe? Mais direcionado. Eu acho que a gente pode pensar em algo assim. Eu prometo que eu vou amadurecer ideia, vou pensar em alguma coisa. Uma oficina sobre acentuação, uma outra oficina sobre só escrita de resumo, uma outra oficina sobre interpretação de texto.
ler o texto, ensinar a interpretar o texto. Às vezes, depois a gente faz oficinas, blocos de oficina, que não sejam muito longas, porque quando você pega uma oficina lá, com 3 meses de duração, a pessoa fala, ah, não quero não. Mas, às vezes, a gente pega uma oficina com 2 ou 3 encontros, a pessoa faz, aí outra com mais 2 ou 3 encontros, a pessoa também anima, que não é muito longo, e aí a gente pode ir fazendo, né? Ó, vou dar beijo para vocês, tchau, tchau, tchau. Ah, vamos, quem puder, abre o microfone, abre a câmera, deixa eu fazer um print. Vou fazer o print, vou postar lá no Moodle. Sim,